tá certo? Mateus 19, que é o texto que vamos trabalhar. Aqui, dureza de coração, versículos de 1 a 12. A imagem que eu peguei é a imagem que Diogo e Bruna criaram, e foi o slogan que eu fiquei mandando para vocês. É aqui, tá vendo? De nossa camisa. É um desafio, mas é um desafio corajoso você andar com essa camisa, porque você está se posicionando a favor das palavras de Jesus, automaticamente não deixando que o seu coração endureça. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento, que o Senhor nos abençoe com sua graça, nos abençoe com sua presença, que é o bem mais precioso que temos, a bênção, o nosso pedido especial, pois onde o Senhor está, há sempre harmonia e união. Que o Senhor abra nossos corações e nos ajude a entender e aceitar a sua palavra para que ela frutifique em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no texto, eu quero que todos vocês saibam, e alguns saberão mais uma vez, eu sou contra o divórcio, eu não sou a favor de divórcio, tá certo? Eu não apoio, eu não sou a favor. Eu não sou a favor de qualquer pessoa, homem ou mulher, que queira se divorciar ou que incentive a qualquer pessoa a se divorciar. Agora, entretanto, eu não sou juiz, eu não vou condenar, eu não vou sentenciar a ninguém a uma punição. Isso aí é com Deus. O fato de não julgar, condenar, sentenciar a pessoa, não quer dizer que eu não concorde, bem pelo contrário, né? Eu não concordo com o divórcio. Para mim, casamento, na minha cabeça, e quando eu digo a vocês não é muito boa, talvez vocês pensem que é brincadeira, mas é verdade, casamento para mim é um quarto fechado. Não tem porta, não tem janela, nada, está lá dentro. Ou quando você morrer, ou quando o Senhor Jesus voltar, porque Ele mesmo disse que lá no céu não se dará, não haverá casamento. Por que num quarto? Porque muitas vezes a pessoa simpatiza por um homem ou por uma mulher, ou um homem ou uma mulher entra no meio deste casal, palavras bonitas, todo tipo de aceitação, aí o homem ou a mulher começa a deixar de dialogar, de conversar com a esposa ou o marido, e essa pessoa que entrou termina tendo a atenção. Aí volta comigo, eu não quero falar com Denise, chateado com Denise, aborrecido com Denise, decepcionado, nada de conversa. Aí eu estou no meu quarto fechado, sem porta, sem janela, eu passo um dia sem conversar com ela, 2 dias sem conversar com ela, 1 semana, ela é chata, daqui a pouco não tenho com quem conversar. Eu vou conversar com quem? Com Denise. Aí a gente vai começar a conversar. Aí você ficou chateado com quem? Não, fiquei chateado com isso, não sei o quê. Essa é a imagem para mim de casamento, tá certo? Você tem que resolver seus problemas com o seu marido, com sua esposa, tá certo? Há necessidades de alguém que pode ajudar, então é uma porta só para entrar para ajudar, tá certo? Não para atrapalhar em hipótese alguma. Um outro ponto importante que eu quero que vocês saibam, que o que eu vou tratar é em cima de Mateus capítulo 19. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas eu vou trabalhar em cima de Mateus 19. Muitos assuntos importantes na Bíblia, muitos, eles não são definidos somente em um texto, em um livro. Não, é em vários livros. Eu suponho que alguns de vocês não sabiam que, naquela época, se a mulher fizesse um voto, e o homem, quando soubesse do voto, ele poderia quebrar o voto. Se ele ficasse calado, o voto valeria
e ela não poderia falar mais nada. Alguém aqui não sabia dessa... Pronto. Tem uma outra. Se a filha solteira fizesse um voto, a mesma coisa, ela é solteira, e o pai, ao saber que ela fez esse voto, por exemplo, ela votou, vou ficar solteira, ou vou dar ao Senhor esse valor. O pai, sabendo, ele pode dizer, não senhora, você vai casar. Não, isso aqui você não vai dar não. Qualquer outra coisa, ele poderia desmanchar. Se ele ficasse calado, o voto valeria, e nem ele não poderia mais voltar atrás, tanto em relação ao casamento, quanto em relação à mulher solteira, tá certo? Então, lembrem que tudo não é resumido em um só. Então, o ponto é Mateus capítulo 19. Tá, eu acho que... Obrigado, pronto. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Diogo está agitando. Ele foi para a Galileia, além, obrigado, do Jordão. E Jesus estava falando, como nosso irmão Rodrigo falou, a respeito de perdão. É interessante. Quando ele acabou de proferir estas palavras, ele narrou uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Ele disse quantas vezes se deve perdoar o irmão. Ele falou a respeito de como tratar o irmão. Então, o assunto é perdão. Quando há uma traição, uma infidelidade, tá certo? Do homem ou da mulher, a coisa melhor, principal, é sempre estender o perdão. Perdão, ele é fundamental, tá certo? O pecar é humano, o perdoar é divino. E Jesus, ele disse, olha, não diga você 7 vezes, porque quando Pedro pergunta para Jesus, não é? 7, não é para a gente pensar que 7 era um número pouco, é muito, mas Jesus diz não 7, mas 70 vezes 7, e aí eu acredito que Jesus já entrou em uma ação espiritual, não é quantidade, porque se você tem uma caderneta e vai anotando quantas vezes a pessoa pecou contra você, até sua esposa, seu marido, você não entendeu bem o que Jesus falou. Então, perdoar sempre é importante. Você perdoa. E você precisa saber o que é perdoar. É muito importante. Em uma infidelidade conjugal, acontece 2 coisas por falta de conhecimento, pura ignorância. Então, se minha esposa, ela vier me trair, se eu disser, você está perdoada, então eu não tenho que ficar na cola dela. Aonde você está? Com quem você está falando? Para onde você foi? Quais são os seus planos? Não, eu não fico, eu perdoo. De contrapartida, ela precisa ganhar a minha confiança. Ela precisa ganhar. Pela infidelidade, quebra de confiança, quebra de contrato. Ela precisa saber aonde vai, com quem está e etc. É ela. Eu não vou ficar, mas ela precisa. Ela precisa. Ela quebrou e precisa. E lembre-se, a reconstrução é muito mais desgastante do que a construção. A melhor coisa que tem é fidelidade à sua esposa, fidelidade a seu marido. Tá certo? Nada de infidelidade. Não caiam no erro. Não se simpatizem por uma menininha, uma boizinha, um boizinho, um menininho, um rapazinho sarado, com um abdômen feito, não é? Todo lá desenhado. Não. Tudo isso, quer você concorde, não, é vaidade. É vaidade. Tá certo?
é vaidade. Então não fica se engraçando. Se você acha que tem uma certa fraqueza nessa área, você já está na frente, bem na frente de muitos que acreditam que não tem. Então, não se iluda, não se iluda. A sua esposa está ao seu lado. A tendência do homem, a tendência da mulher é pensar que uma parte só está envelhecendo, e aí quando uma boizinha, um boizinho, um sarado, etc., olha, a pessoa pensa que ainda está, não é, na flor da idade. Então, nada disso. E de contrapartida, nós que já temos o abdômen, não é, bem avantajado, tá certo? Não se iludam, tá certo? Não se iludam. Você é sua esposa. A melhor coisa que tem, as vitórias, você quando está narrando, as derrotas, quando você está narrando, a melhor coisa que tem é você nesta narrativa, na presença de sua esposa e seu marido. Então, eu acredito que eu não nasci para ficar rico. Eu acredito. Se eu ficar rico, vai ser a maior surpresa da minha vida. Eu não tenho... É porque eu não tenho nenhuma pretensão. Não é? Eu não tenho nenhum. Então, o mundo hoje é esse negócio de investimento, não é? E meu filho, ele entra e fica tentando. Querido, eu não tenho... Sabe o que é? Eu cheguei, e vocês me desculpem, é um ponto, feijãozinho, um arroz, uma farinhazinha, se tiver ali um pouquinho de mistura, o ovinho está bom demais. Então, eu não tenho essa pretensão nenhuma. Então, não se iludam com esses prazeres do mundo, do dia a dia, não é? A melhor coisa que tem é você com sua esposa, com seu marido, olha o que conseguimos, olha as nossas derrotas, e muitas vezes um homem ou uma mulher quer entrar no caminho para você compartilhar. É por isso que muitos famosos e que ficam ricos, a primeira coisa é larga a esposa ou larga o marido e vai logo atrás de alguém mais jovem, não é? Não é melhor você estar dormindo lá com sua velhinha ou seu velhinho e você saber que está ali por amor, do que, no meu caso, eu com 60 anos, uma menina vou botar 18, não vou botar nem 17 para não me chamar de pedófilo, né? 18 anos é melhor, né? De 18 anos lá do meu lado, e eu pensando, ela vê muita beleza em mim, entende? Isso é pura vaidade, isso é correr, como disse, enganada, mas né? Então, além do Jordão, grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, e é importante, eles estão testando Jesus. Há uma diferença muito grande quando você faz uma pergunta querendo saber. Quando você faz uma pergunta porque você não entende. Você faz a pergunta em busca da solução, da resposta. Eles não, estavam testando Jesus. Então pegaram esse assunto, porque era um assunto da época, e infelizmente o divórcio é um assunto da época, e hoje não é porque eu estou mais velho, mas quem tem a minha idade, da minha idade, não é, para cima, sabe perfeitamente que o divórcio há 40, há 50 anos atrás era muito mais difícil do que hoje. Primeiro você não se divorciava, você o quê? Desquitava. Aí você chegava depois diante do juiz. O juiz, ele incentivava você. Qual é a possibilidade de você voltar para o seu marido, você voltar para a sua esposa? O juiz, nenhuma. Aí, isso era após, se não me engano, 2 anos. 2 anos. E você tinha que comprovar os 2 anos. Toda uma dificuldade. Aí veio um ministro, que era um ministro da cultura, alguns anos atrás, e ele disse, não, vocês não devem casar pensando que é para ficar para sempre. Então essas pessoas, elas vão desvirtuando. Eu tive a infelicidade de ser testemunha, lá no fórum de Joana Bezerra, de um casamento de alguém que eu e Denise estávamos evangelizando, e eles não eram casados, e a gente teve que fazer todo o processo, e eles
estão fiéis ao Senhor até hoje. E quando eu fui para o fórum, estava sentado, acho que centenas de casais. O juiz entrou, sentou lá na sua cadeira, e o juiz disse assim: levantem-se, eu me lembro disso como hoje, levantem-se os solteiros. Não era comigo, os solteiros. Aí os solteiros se levantaram. Aí ele disse: sentem-se os casados. Aí todo mundo sentou. O homem, ele acha que tem muito poder, né? Levantem-se os solteiros. No levantar e no sentar, a pessoa casou. É o que é casamento hoje. Para essa sociedade, para as autoridades. Infelizmente, não tem mais toda aquela responsabilidade. É triste. Então, eles estavam testando Jesus. É lícito ao homem repudiar sua mulher? E aí a pergunta, por qualquer motivo? Porque, infelizmente, os judeus, eles estavam divorciando de sua mulher por qualquer motivo. E hoje em dia, meus amados irmãos, eu sei que há a infidelidade conjugal, o adultério, mas a maior parte das separações é dureza de coração. Aí a gente vai encontrar meio mundo de termos para poder não associar com a dureza de coração. Nós não somos compatíveis, a pessoa vai dizer. Aí o homem diz, oi? De gênio, né? Aí o homem diz, não, ela não cuida da casa. Aí ela diz, ele não supre as necessidades da casa. E algumas vezes isso é depois de anos e anos e anos. Entende? De anos e anos. É essas coisas que a gente fica escutando. Aí é impossível. Porque a sociedade vai dizer, olha, melhor do que viver brigando, é separar. E a gente, se a gente não tiver assim uma firmeza, um conhecimento na palavra de Deus, vírgula, e um temor, porque não é só conhecer, porque alguns que se divorciaram conheciam a palavra de Deus. Para ser mais exato, eram professores da palavra de Deus. Estariam aqui conosco ensinando. Se separaram. E aí vai encontrar algum termo. O único termo que eles não vão querer ser associados é dureza de coração. Teu coração é duro, né, bicho? Por isso que tu se separou da tua mulher, né? Teu coração é duro, né? Por isso que você se separou da sua esposa. Ninguém quer, mas é a verdade. É a verdade. Alguém tem uma pergunta? Enquanto eu vou me agitar aqui. Uma pergunta ou uma dúvida? Não, o problema é sempre a outra pessoa, tá certo? O problema é sempre a outra pessoa. Primeiro ele vai colocar várias desculpas. E após diversas desculpas, o que é que ele vai fazer? Se não cola, é a outra pessoa. É a outra pessoa. Tá certo? É a outra pessoa. A ignorância bíblica é tão grande que eu já tive casos de pessoas que se separaram por causa da dureza de coração. Aí um fica esperando o outro ter um relacionamento para dizer, adulterou, agora eu posso. Vocês entenderam? A separação não foi por causa do adultério. Eles adulteraram posteriormente. Estavam juntos, mas foi por causa da dureza de coração. E a proposta nossa, da coordenação para este retiro, é que nossos corações, eles não sejam, obrigado Diogo, corações duros. O que é um coração duro? Alguém lembra? Graças a Deus ninguém tem coração duro aqui, não é? Porque senão me explicava, né? Coração duro é aquele que não aceita a palavra de Deus. Coração duro é aquele que não aceita a palavra de Deus. Ele não aceita. Coração duro. Ele ouve de mau grado. Está lá em Mateus 13, Lucas 8, a parábola do semeador. Deus tampou o ouvido, fechou os olhos.
E alguns até me perguntam, se Deus tampou os ouvidos, se Deus fechou os olhos, são culpados de quê? Se você continuar lendo, porque ouviram de mau grado. De mau grado. São pessoas que não querem ouvir a palavra. Você fala, você tem que perdoar. Mas quantas vezes eu devo perdoar? Sempre. Mas é de novo? Então a gente fica colocando desculpas para invalidar a palavra de Deus. E quando não cola, mas e fulano e Beltrano não se separaram? Ora, se fulano e Beltrano se separaram, não me dá o direito de separar. É triste, meus amados irmãos, mas a igreja, por exemplo, a igreja, vou usar na Boa Vista, tem separações? Tem. Dureza de coração? Tem. Infidelidade? Tem. Há mais separações ou mais uniões? Uniões no sentido de casamentos lá. O que é que há mais? De união, claro, claro. Tem muito mais casais lá vivendo, graças a Deus, muito mais, muito mais. Mas o que é mais forte é, eu vou usar essa turma que está unida em seu casamento, envelhecendo na doença, na dor, na tristeza, ou quando se separa. Todo mundo quer olhar. E aí quer pegar ele como exemplo. Meus irmãos, Deus, quando ele disse a Moisés, você não vai entrar na terra prometida, e tem um texto que Moisés fica insistindo, e Deus diz, basta, eu vou deixar você ver, entrar não, basta, entende? Então, se Deus não poupou Moisés, não é? Em um momento de fraqueza dele, ele vai poupar você. Você se acha melhor do que Moisés? Você acha que você suportaria aquela carga no deserto durante 40 anos com aquele povo e você se sairia melhor? E diga-se, Moisés deslizou em um momento, mas Moisés não foi adultério não tem nada a ver com casamento não. E Deus disse, você não vai entrar, e nem seu irmão. Então, temos que ter muito cuidado, tá certo? Nossos corações, eles precisam ser sinceros diante de Deus. Kleber? Salvos foram. Porque é uma coisa, mas muitas vezes Deus, ele castiga. Não é? Foi um castigo, uma punição. Salvação, outra coisa. É lícito, não é? A mesma coisa, é certo ao homem repudiar, rejeitar, separar, estou tentando botar a definição, sua mulher, por qualquer motivo. Então vocês precisam, veja o que eles estão perguntando, por qualquer motivo, não é? Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Jesus ele voltou lá para o princípio, não é? Gênesis, eu até vou colocar aqui, ó, ele volta para Gênesis, capítulo 2, versículo 24, quando, por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A união do homem e da mulher, não é? Jesus volta, e ele vai explicar um pouco mais, eu vou mostrar, mas é importante, ele volta para o princípio. É o princípio de Deus. O que é casamento, se alguém perguntasse? Alguém pode definir o que é casamento? É a união de dois corpos em um. Marcelo, você ia falar? Você fez assim? Sandra, o que é casamento? Então, espera, aguenta aí. O que é casamento? Só
para eu não ir e voltar. O que é casamento? Kleber falou, vocês concordam? É a união. É a união. Essa união, não é? Essa fusão, ela não é, vamos dizer, literal, mas é a união. Eu não vou dizer a união perfeita, porque o Senhor Jesus, ele disse, eu e o Pai somos um, mas é a união perfeita, abaixo do nosso Deus e Pai e de Jesus com seu Santo Espírito, mas é a união tão perfeita que essa união, me desculpem eu sempre falar isso, ela não é atribuída à mulher e ao filho. O filho sai de onde da mulher? Literalmente. O filho sai literalmente de dentro da mulher. A união, ela é espiritual entre o homem e a mulher. O filho sai literalmente e não tem essa união. Não estou dizendo que não tem união, não tem. É o exemplo que eu dou para vocês. O filho cresce e diz aos pais o quê? Foi Cláudio que disse a respeito do filho Ian, vou morar nos Estados Unidos, pai. Cláudio e Jô podem chorar, meu filho, a gente está velho, quem vai cuidar da gente? Eu mando dinheiro de lá, pai. Não, tchau, pai. Pronto, foi embora. Pecou? Não. Estou falando no sentido de quebrar essa aproximação, esta união, não é? Vai cuidar, etc, pode levar. Mas a mulher não pode dizer isso. O homem não pode dizer isso. O homem não pode. Eu tenho um desejo, eu acho que não vai ser realizado, Deus é quem sabe, mas eu estou tranquilo. Eu gostaria de morar no sertão, eu gostaria. Toda vez que a risada de Denise, eu vou lá em Arco, eu vou em Arco Verde, eu gostaria de morar em Arco Verde, ajudar várias comunidades no sertão, talvez Salgueiro ou Serra Talhada, mas inicialmente Arco Verde. Eu tenho esse desejo. Acho que seria útil lá, mas ela diz logo para mim, eu não sou urbana, não é? Então, vai se casar eu e tu, né? Não sou rural, aliás, eu não sou rural. Tudo bem. Então eu faço o que com o meu sonho? Como, Evandro? Botar no saquinho. É verdade. A contrapartida, ela tem. Essa é a diferença. A união, meus amados, a união, tá certo? Ela é perfeita. Perfeita. O homem e a mulher. Foi Deus quem criou. Se une. E na intimidade sexual, essa perfeição, ela é grande. Por isso Paulo disse, cuidado, né? Porque quem se une é uma prostituta. É uma só carne. Muito cuidado. Muito cuidado. Então, a fidelidade ao marido, a fidelidade à esposa é muito importante. E aí você volta, que foi o plano divino de Deus. Sabe qual é o plano divino de Deus? Você começa a ver por aí, depois você entra em Gênesis capítulo 12, é Deus alcançar este mundo por meio de famílias. Ele chamou Abraão e disse, Abraão, vou te abençoar. Em ti todas as famílias. Ele saiu, é através da família. O povo dele era constituído de 12 tribos, de famílias. E cada tribo era constituída de quê? De famílias. De famílias, para alcançar o mundo. E se não tivermos cuidado, esse projeto de Deus a gente vai desfazendo, na medida que a gente vai se separando, quebrando a aliança. É tão bonito quando o pregador pergunta, né? Na doença, ou na saúde, na morte, né? Aí sai, na morte não, né? Na riqueza, ou, porque na morte o cara vai dizer sim, né? Porque dá direito, né? Desculpa, né? Cuidado aí com o que eu falo, não pega tudo não. Algumas coisas tu joga fora. Deleta. Oi? Diogo vai ter muito trabalho. Ele vai cortar mais do que tudo no mundo, né? Mas aí vem na pobreza, a gente, sim, não é? Sim. E aí qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer situação,
A gente tem que ter muito cuidado. E nós que somos casados, ontem mesmo eu estava falando, eu tenho 2 filhos casados, que se eles se separarem, a última casa para eles entrarem tem que ser a minha de Denise. A última. Por que a última? Porque se eles ligarem no meio da rua e disser, pai, ninguém me acolheu, eu estou aqui, aí eu vou buscar. Mas é fechado lá. Você volta para o seu quartinho fechado, sem porta, sem janela, resolva-se com ele. Resolva-se com ela. Pronto. Olha, Isadora chega lá em casa e sabe o quarto de Ishua que ela já diz? Meu quarto. A primeira vez que ela foi dormir lá, ela não quis dormir lá no quarto, dormiu com Denise. Posteriormente, depois, quando ela foi, fez questão de ir para o quarto dela. É o quarto dela. Ela já disse a Solange que nos ajuda. É o quarto dela. Sandra, desculpa, quase que eu passava despercebido. Com Deus. Quando alguém diz isso para mim, Sandra, aqui é pouco tempo, não é? É verdade. Aqui é pouco tempo em relação à eternidade. A eternidade com Deus é muito tempo. A eternidade no inferno com Satanás, porque eu abandonei a minha esposa, meu marido, também é muito tempo. Tá certo? Então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender. Tem que entender. Olha, é esperar no Senhor. Para mim, um exemplo de esperar no Senhor de forma perfeita é Jacó, nesse aspecto. Porque Labão disse, trabalhe 7 anos por ela, e ele trabalhou. E os 7 anos passaram-se rápido. Às vezes, hoje em dia, ninguém quer esperar. Já quer ir para... Não é? Não pode, tem que esperar no Senhor. Manuel, depois Hildo. Eu só expliquei que eu vou tentar responder tudo dentro de Mateus 19, porque se eu for sair, eu não vou fazer nada e... Então, esse aí pode ser que um próximo evento eu vou organizar, aí eu vou responder. Aí eu vou, não é que eu, é porque aqui é Mateus 19, é uma realidade. É uma realidade. Mas se eu for tratar esse, daqui a pouco alguém, outro, e eu não quero que a gente saia daquilo que eu mirei. Ele não almoçou, calma gente, ele não almoçou ainda. Não, tem que ser mais alto, Rio. Pensei que Bruno é... Pronto, aí. Mas vocês entenderam a pergunta de Manuel. Existem várias citações que podemos trabalhar. Entretanto, eu não estou aqui para resolver tudo. Quando der mais ou menos 1 hora e pouca, vocês mesmos vão querer almoçar. Eu também, é óbvio. Então, eu quero fazer uma coisa, tentar fazer bem feita, e aí a gente vai vendo outras. Mas, para mim, hoje em dia, a dureza de coração, ela está predominando. Por exemplo, a gente tem alguns casos
não é? Atualmente, para mim, é dureza de coração, não é violência, não é adultério. É dureza de coração. Rildo, pode falar agora. Logicamente, os fariseus, eles tinham outros tipos de pecados. Então, eu estava pensando, se essa questão do adultério talvez fosse um dos pecados predominantes dentro deles, entre eles, para que eles também quisessem pegar Jesus, ou então eles acharam que estava fazendo o correto, dando carta de divórcio aleatoriamente. Agora, a outra coisa da dureza de coração, você bem colocou, que é quando a gente deixa de assimilar, de aceitar a palavra ou a vontade de Deus. E aí, trazendo um pouco para a aula de Evandro, que foi sobre indiferença, essa indiferença, ela tem diversas ramificações, como foi bem mostrado, que vai acarretando pecados e pecados. E esses pecados vão nos cegando e nos afastando cada vez mais de Deus. Ou seja, vai chegar ao ponto da gente querer se divorciar. É feito, Mike me falou, e é uma realidade, todos nós temos os nossos pontos cegos, né? Para quem dirige, muitas vezes você está dirigindo, aí você olha no retrovisor, liga a seta, quando bota para a direita, o cara... Rapaz, eu não vi, é o ponto cego. Normalmente a gente não vê nossos erros, causados por indiferença, etc. O problema dos fariseus, eles, na verdade, eles não aceitavam a palavra. Eles, por meio de suas tradições e querendo sempre arrumar uma desculpa para quebrar a lei de Deus, vocês lembram quando Jesus disse, honra teu pai e tua mãe. Honrar o pai e a mãe. Está lá no meio dos 10 mandamentos. É importante. Mas os fariseus diziam, não, se você ofereceu isso a Deus, você está desobrigado de ajudar seu pai e sua mãe. Não tinha essa exceção. Então eles encontram brechas para as separações. A gente tenta encontrar brechas para as separações. E realmente é dureza do coração. É absolutamente correto entender, não existe um sistema de doutrinas para você se separar. Deus não está dizendo, Regis, você case com Denise, se isso não funcionar, você pode separar. E aí a gente fica procurando. Sim, há exceções. Às vezes a gente não gosta de exceções, mas vou falar uma exceção que todo mundo vai concordar, tá certo? Eu posso casar com uma outra pessoa se Denise morrer. Abriu aqui. Enquanto ela está viva, eu não posso. Se ela morrer e eu casar amanhã, pode ser que você não goste da pessoa, ache a pessoa mais velha, mais magra, mais alta, mais baixa, mais rica, mais pobre, mas você não vai poder dizer o quê? Nada. É uma exceção. Essa nós aceitamos. Mas é sempre importante lembrar, meus amados, a exceção não é a regra. Eu não fico no meu quarto, Senhor Jesus, quando é que o Senhor vai levar essa mulher? Eu não fico. Eu não fico. Eu não fico colocando sal na comida dela para a pressão subir, ou botando açúcar para a pressão descer, ou fazendo raiva. Eu não acordo ela de noite. Denise, ela, o que foi? Não, somente querem saber se tu estava dormindo. Não, entende? É importante a gente lembrar isso. É importante. Tá bom? Então, Jesus, ele voltou para onde? Para o início. Desculpe. Trabalhe em favor de Deus. Trabalhe em favor de Deus. Nós somos cooperadores no seu casamento. Trabalhe em favor de Deus. Inicialmente no seu casamento. Inicialmente. Veja, as aulas aqui, eu fico admirado com as aulas que Evandro, que Marcelo, que Diogo, que outros apresentam. Vocês acreditem, eu aprendo com os comentários, os pontos de vocês, eu aprendo. Esses encontros, essas aulas, elas me ajudam. O meu casamento não é perfeito. Não é perfeito. A minha família não é perfeita. A gente está lutando.
Agora, eu entendo na minha cabeça que é o meu quartinho fechado, sem porta, sem janela. Sem porta, sem janela. Entende? Está lá. Denise fala algo que me magoa, tem que resolver com Denise. Eu falo algo, tem que resolver com o Regis. Está lá, fechadinho. Está lá, fechadinho. Aí eu vou sair, vou... Não, está lá, fechadinho. Não tem saída. Não tem saída. Tá certo? Então, a gente tem que trabalhar em favor de Deus no casamento. Depois que a gente trabalha no nosso, aí nós podemos ajudar outros. Mas veja, a coisa principal que você tem que fazer é a sua postura. Não se separa. Não se separa. Tá certo? É a coisa principal. Mas depois de não se separar, eu visitei alguém recentemente que é casada porque foi a mulher que falou, não é? Anos e anos e anos e anos, não tem muita alegria, aquilo que eu sempre digo para vocês, e a favor do divórcio de alguém, não sei o quê. Então, a primeira postura, você não se separa. A segunda é, trabalhe em favor de Deus. Trabalhe em favor de Deus. Porque se eu vivo com uma mulher e com outra, eu não vou ter condições de falar, respaldo para falar. Mas eu olho para o meu e olho para a palavra de Deus e não vejo brecha. Aí Manuel soltou isso. Isso não é uma regra. Aí alguém falou, não é uma regra. A gente vai ver várias situações. Entendeu? Eu poderia ficar citando aqui situações para vocês. Como, por exemplo, eu sumo do mapa. Aí Denise, e agora? Cadê Regis? Eu sumi do mapa. Ninguém sabe onde eu estou. Sumi do mapa, sumi. Aí passa 1 ano, 2 anos, o governo reconhece que eu não existo mais, mas eu existo. E aí Denise é casada ou não? O governo deu lá o atestado. Veja, eu posso ficar aqui imaginando. Cada coisa dessa que eu imagino é fruto de quê? De um coração duro, para encontrar uma brechinha para quê? Pronto, eu fiz uma aliança com Denise fez uma aliança comigo, que eu não posso quebrar, ela não pode quebrar. Eu posso dizer que é o Michel da Michel. Eu ainda nem peguei ainda isso. Ontem eu fui dormir e me esqueci de perguntar. Mas eu acho importante, né? Sérgio, cadê o microfone para Sérgio? Está dentro de Mateus 19, não vou fugir. E também, mas assim, nós vemos aqui em Mateus 19, a posição de Jesus, ela é clara. O que Deus juntou, não separe o homem, por causa da dureza do coração. Mas eu creio que muitos mal entendimento de divórcio está no versículo 9, onde muitas pessoas pegam essa fala de Jesus, e aonde diz, sabe, a não ser por causa de infidelidade e tal. Então, há uma grande deturpação, não é? Você consegue esperar eu chegar lá e aí você fala consigo. isso. Tá bom. Foi bom saber que você vai chegar lá. Então, por isso que eu não fugi. Deus saltou em Mateus 19. Por isso que eu não fugi. Olha aqui, Sérgio. Olha aqui, ó. Ótimo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Então, vou aguardar ansiosa. Olha aqui. Aguarde. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. Oh. Se por acaso eu pular o 9, você diz, epa, peguei você no 9, mas, entende? Mas eu só estou aqui. Então, trabalhe em favor do seu casamento. Então, Jesus, ele diz, de modo, é a resposta de Jesus, tá bom? Você tem que entender que eu estou descendo, é a resposta de Jesus. Os irmãos não precisam passar baixinho não por aqui, viu? Não, porque eu tenho pena, né, pessoal? Não. O dedo foi. Mas pode passar normal, que eu sei que tem que passar, né? Não tem problema não. Foi? Pronto, tá vendo? Porque pode passar normal. Passa normal? Porque se você tiver que ir no banheiro, tiver que ir beber água, não passa assim, correndo. Não, passa normal mesmo, eu não estou nem aí. A resposta de Jesus, viu? Tem que entender a continuidade. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os 2
Uma só carne. Uma só carne. Tá certo? Então, não separe o que Deus ajuntou. É triste quando há a separação. Deixe-me só dizer para você. A melhor, eu vou exagerar só para... A melhor das melhores separações que houve entre um homem e uma mulher. Por exemplo, eu não me lembro o nome do dono do Amazonas. Alguém lembra? Jeremias? Jeff, né? Esse homem, por causa da pandemia, ele ficou riquíssimo, porque não se podia, entregava, né? Ele ficou, e ele se separou da mulher dele. Ele dividiu a metade dos bens. Eu vou só dizer isso. Quando ele dividiu, a mulher dele ficou sendo a mulher mais rica do mundo. Eu não sei hoje, mas na época, ela ficou sendo a mais rica do mundo. Ele dividiu, pegou os bens e deu a ela uma porcentagem. Eu não sei se mudou hoje, tá bom? Estou falando na época. E deu a ela uma porcentagem dos lucros lá da empresa. Aparentemente, foi muito... Olha, a melhor das melhores é pecado. Você quando separa, pá, o fato de separar o que Deus juntou, você já quebrou, já desobedeceu. Qual é o mandamento? Qual é o mandamento? Portanto que ninguém, quando eu separo, eu estou quebrando o que Deus ajuntou. E eu costumo, quando eu estou celebrando um casamento, eu sempre costumo de dizer que a união entre o homem e a mulher, ela não é realizada pelo celebrante, o pastor, o padre ou o juiz. A união, ela é realizada por Deus. O pastor, o padre, o juiz, instrumento de Deus naquele momento. Mas é Deus quem faz a união. Quando você separa, não foi a união que eu fiz, não. Não, eu me separei do casamento que... Não, é o que Deus. Então, isso para mim, na minha cabeça, mostra que não devemos separar, porque já quebra a vontade de Deus, já quebra a palavra de Deus. Hoje, eu deixo se você passar com o marido, assim, tá bom? Tá certo? Alguém uma pergunta aqui? Quem pensar fazer pergunta, levanta a mão que eu levo o microfone. Manuel, já é meio-dia, é Jesus. Gente, é 12:04, tá bom? Eu vou tentar 12:30, tá bom? Pronto, tá bom. Essa separação, Regis, ela é dentro da igreja, voga também para fora, cristão, não cristão? A regra para mim, ela é para o casamento. É para qualquer pessoa, tá certo? Agora, quando vem para a igreja, Manuel, então a gente tem que sempre avaliar, porque eu estou usando um texto que não resume tudo sobre casamento. Porque a Bíblia fala do casamento do crente com o descrente. Eu não vou entrar nessa área. A Bíblia fala. Eu não vou falar sobre isso. Não? Eu não vou falar sobre isso, porque eu estou tentando trabalhar em cima de um texto. Alguém mais? Uma pergunta, um ponto? Ninguém? Então, vamos lá. O casamento é uma união divina. Não desfaçam a obra divina. Quando você pensar, vou me separar, você está quebrando a obra divina. O casamento é divino. Quando você pensa, você já está errado. Você está errado. Agora, cuidado, tá certo? É como eu falei, se eu trair Denise, então, e ela me perdoar, ela não tem que ficar na minha cola. Eu digo isso porque é comum. Fica na cola do marido. Onde você está? Com quem você está falando?
manda uma foto aí, para eu ver, não sei o quê, pelo WhatsApp. Não. De contrapartida, eu não tenho que ficar em cima dela. Você tem que confiar em mim, você não precisa ficar na minha cola. Não, eu é que vou ganhar. Se isso acontecesse, eu mesmo, Denise, eu estou aqui no encontro de casais, Denise, estou aqui falando. Não precisa não, querido, não, mas eu quero, eu vou ganhar a confiança. Eu vou me esforçar para ganhar aquilo que eu quebrei, e ela precisa perdoar do coração. Porque muitas vezes a mulher ou o homem, quando perdoa, aí pensa que a mulher ou o homem que foi perdoado fica na mão, agora tem que fazer o que eu quero, porque eu perdoei você. A pessoa não diz isto explicitamente, mas vive, se comporta desta forma. Se eu perdoei ela, acabou-se. Perdoei. Eu não posso, eu não tenho o direito de dizer, mas lembra que quando... Não, eu não posso. Eu perdoei. De contrapartida, porque isso é comum. Isso é comum. De contrapartida, eu tenho que merecer. E lembrem-se, meus irmãos, a reconstrução, ela é muito mais penosa do que a construção em si. Quando eu perco a minha confiança em relação a você, por causa de um ato, é muito mais difícil adquirir do que simplesmente você me vendo e dizer, eu confio em Regis. Essa confiança, muitas vezes, é natural. Os fariseus perguntaram, então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Então, eles tinham isso na manga, entende? Eles perguntaram a Jesus se era lícito repudiar por qualquer motivo. Jesus disse, não, o Criador, homem e mulher, e uniu, e os dois se tornam uma só carne. Aí eles já têm uma contra-resposta. E por que Moisés ordenou dar carta de divórcio? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim, aí ele volta para onde? Desde o princípio. Mas por causa da dureza do coração. Se você... Eu quando comecei a preparar essas duas aulas a respeito de dureza de coração, as citações são muitas, mostrando o povo como é de um coração duro. E é interessante, porque tirando Faraó, a maior parte é sempre o povo de Deus. É o coração duro, é o coração duro, é o coração duro, é o coração duro, é o coração duro. É vergonhoso hoje a pessoa dizer, não, eu me separou porque de sua mulher. Oxe, tem um coração muito duro, menino. Ninguém entra aqui não, é de pedra, por isso que eu me separei dela. É mesmo, não, a pessoa não quer reconhecer. É mais fácil ele dizer, ela tem. Aí ele vai atrás de justificativas. Mas Moisés não permitiu? Ele vai atrás de justificativas. Se não conseguir as justificativas, o que é que ele faz? Aí ele vai atrás de pessoas da influência. Mas e fulano? Vê, se separou, pararam de brigar. Os filhos agora vivem até melhor dentro de casa, porque não estão vendo mais aquela briga, aquela discussão. Não é melhor assim não? É não! Mas a gente tem medo, a gente não diz não. A gente fica calado. Não é verdade? Não, não é melhor assim viver, assim... É não! É não! Quebrou a palavra de Deus. Aí a gente fica calado. E, infelizmente, às vezes as pessoas vêm nos procurar, não é? E Evandro e Dilane são aí testemunhos, já vem com um divórcio preparado. Às vezes já vem para a gente só querendo a assinatura nossa. E a gente tem que dizer, nem vem perguntar, devo me separar? O que devo fazer? É raro, é difícil. É raro, é difícil. Então é muito importante a gente entender. É por causa da dureza do coração. E a Bíblia está repleta de dureza de coração, das pessoas que eram. Nós precisamos acolher. Se você acolhe a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, né, você já vai entender
que não há possibilidade de separação. Não há. Não, Regis, mas e na morte? Que é o que todos nós concordamos, né? E na morte, se eu ficar viúvo? Isso a gente fica em cima das exceções. A gente fica. Não, mas e quando Jesus voltar? A gente fica em cima das exceções. O problema é dureza de coração. Quando foi a última vez que você chegou para seu marido e disse para ele, querido, desculpa aquilo que eu falei para você? Ou chegou para seu marido e disse, querido, desculpe a forma como eu falei. Veja, desculpe o que eu falei, você falou errado. Desculpe a forma. A forma é porque você falou certo, mas falou errado. Você falou áspero, com grosseria. Você falou certo. Você não está vendo não que eu estou ocupado aqui, trabalhando, fazendo a aula? Dureza de coração. Eu estou aqui, aí sai daqui, não é? Você falou certo. Por isso que meses atrás a gente fez uma série que não é tão importante o que você diz, mas é como você diz. É como você diz. Não é? Tratar a esposa, não é? Como se fosse uma rosa, verdadeiramente. A sua esposa, ela tem que sentir de você, não é? É o bichão, é? Agora eu me lembrei, né? O super-homem, tá certo? Ela tem que sentir. Mesmo que você não possa mais proteger ela. Porque eu já parei algumas vezes, né? Vocês sabem minha cabeça, né? Eu já começo a perceber que fisicamente eu não tenho mais possibilidade de proteger minha família. Que se o ladrão chegar, o cara chegar e falar alguma coisa, ou eu fico calado e saio por ali, ou eu dou a ele, porque fisicamente eu não tenho mais. Quando eu pego aqui, eu já não vejo mais músculo, não vejo nada, nada. Mas, não é? A minha vida, eu tenho que dar por quem? Eu tenho que dar por quem? É por minha esposa. Ela tem que entender isso. Nós precisamos tratar a nossa esposa desta forma. Usar palavras, não é? Como o Marcelo falou ontem, tratar ela com amargura, grosseria, áspero, né? Ignorância, mandar ela se calar, sair daqui, se retirar. Não, sua esposa, você deve tratar ela da melhor maneira. E se por acaso você estiver aí perguntando, e ela? É porque seu coração é duro. Seu coração é duro. Se você estiver aí perguntando, e ela? Mas ela não é assim. É porque seu coração é duro, porque faça a sua parte. Aceite o que eu estou falando, porque é o que a palavra de Deus diz. Se ela, isso é com ela. Ela que escute aí. Porque se ela disser de você, sabe o que eu vou dizer para ela? Coração duro. Coração duro. Ô Regis, aqui. Atrás de mim, peraí. Quer me pegar de surpresa? Nos momentos de aconselhamento que eu tive, diversos com Regis, com Dilane e Evandro, mas principalmente da parte de Regis, uma coisa que ele sempre me dizia, ele disse, olha, o casamento ele tem 100% de problemas. Resolve os teus 50% e depois vai ajudar a outra parte também. Então, tu resolve a tua parte e vai ajudar a tua esposa ou o teu marido. É por aí. E na verdade, quando você resolve os 50%, melhorou os 50%, né? Tem que entender isso. Aí, Sérgio, foi por causa da dureza do coração de vocês, né? Final do 8, antes de entrar. Não, vai chegar agora. Peraí, Eita, Paulo, peraí, agora eu me enrolei aqui. Com esse dedinho, a pergunta, olha aqui o dedinho, ó. Eu vou ficar aqui fora, que é para passar para ir para vocês, ó. Eu estou perguntando para vocês, e agora eu vou ficar aqui também, né? Você tem um coração duro? Não é? Quando eu estava preparando as aulas, eu cheguei à conclusão que meu coração é duro. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque a gente fala tanta coisa, poxa, meu coração é duro. Então eu preciso trabalhar. Eu preciso.
Entende? E se você chegar para mim e disser, não, eu acho que o de Denise é mais duro do que o seu. O que é que eu vou dizer? Mais duro é o teu e o meu, não é? O dela é com ela. Entende? A gente fica tentando encontrar, não é? Dureza de coração, a seguir uma análise, Sérgio, de diversas, eu botei, traduções. Tá certo? Depois alguém me diga por que eu botei várias traduções. Vamos lá. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Deixe-me só abrir aqui um parênteses, tá bom? Se eu me separo de Denise, dureza de coração, é só uma aspa, eu estou expondo Denise ao adultério. Aí ela adulterou, ela vai ter as consequências dela. Mas eu me separei de Denise, não quero mais saber de mulher, agora sou no celibato. Aí Denise, eu exponho ela ao adultério. Aí ela se relaciona com o homem, adulterou, o pecado dela é entre ela e Deus. Mas veja como a coisa é séria. Por isso que eu disse, eu estou dentro de um texto. A coisa é séria. Eu serei culpado por expor. Por isso até Paulo falou em capítulo 7 de 1 Coríntios, que o homem e a mulher podem se separar, deixe-me concluir, por um certo período de oração, mas que o tempo não seja grande, porque Satanás, ele vai tentar. Ele vai tentar. Pensando nesse texto, pensa num quarto sem janela e sem portas, mas tem ventilação, tá certo? Eu não sei como, mas tem. Aí você está lá, separou da sua mulher, eu vou orar, e a mulher, também vou orar. Começa a orar. Ninguém entra no meio, nenhum boizinho, nenhuma boizinha para iludir. Está lá, orando. Daqui a pouco não tem com quem conversar, um olha para o outro e diz o quê? É com tu mesmo. Aí vai começar. Entende? Porque um grande mal entre os casamentos, meus irmãos, é a falta de comunicação. Quando eu não me comunico com a minha esposa, eu vou encontrar quem? Oxe, eu vou encontrar uma mulher eu nunca vi uma mulher tão paciente. Essa daí escuta meus erros, minhas ladainhas, escuta tudo, eu nunca vi, eu não conheço nenhuma mulher assim. Até casar com ela, ou me juntar com ela, ou me amigar com ela, como você queira até. Depois, que é para poder ganhar. Infelizmente é assim. Aí eu coloquei, essa aqui é a Almeida, revista e atualizada. Então, eu entrei na outra, que é a NAA, nova Almeida atualizada. Eu, porém, lhes digo, quem repudia a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Mas veja que ele sempre está dizendo aqui, por causa de relações sexuais ilícitas. Portanto, eu afirmo a vocês, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então eu não deixei Denise por causa de adultério. Eu deixei Denise porque ela não pode passar de frente de uma loja que sempre aquela blusa cai perfeitamente nela e meu bolso não aguenta mais e eu não quero mais saber não. Pronto, não tem dinheiro que aguente, eu só trabalho feito um burro e não dá. Aí, dureza de coração, não tratei isso com ela, eu casar com outra, é adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui, ó, Almeida, corrigida, fiel, ACF. Não, Patrícia... Oi?
mas ainda assim, um deles queria continuar, porque sabia... Nenhum dos dois queriam. Não, um cometeu adultério, Certo. o outro ficou sabendo, né, do adultério, mas ainda assim queria continuar o casamento. E chegou e disse para o outro, você sabe que Deus pode restaurar? Sei, mas não quero. E foi embora. Ou seja, um queria reconstituir, até mesmo porque ambos conhecem a palavra. Um simplesmente disse, não, mas eu não quero, e foi. Certo. Você está só narrando a situação de um casamento. Estou terminando, Sérgio. Deixa o telefone com o Sérgio aí, que ele... Telefone, né? Estou terminando. Não tem tantas traduções assim também, não. Sei que está coçando aí a língua. Mas chega lá. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, adultério, fornicação, imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Percebeu? E casar com outra, cometerá adultério. Cometerá adultério. Cometerá adultério. Se eu me separo, dureza de coração, nunca me caso com ninguém, aí Denise se relaciona com outro homem, ela vai cair nessa área e eu tenho a minha grande parcela de culpa. Eu tenho minha grande parcela, porque eu estou expondo ela. Por isso, é sempre o outro, ele vai cometer adultério. Terminamos, Sérgio. NVT, tá certo? Nova versão transformadora. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, porque é interessante, a palavra adulterar, não é? Hoje não se usa muito, mas eu, jovem, eu trabalhei também com essa área. Nos cartórios, documentos falsos, se chamava de quê? Adultério. Documento adulterado. Entende? Então, é a mesma coisa. Versão católica, VC. Acabou, Sérgio. Qual a conclusão da análise das diversas traduções? Sérgio? Pergunta, grande questionamento. Às vezes, o grande motivador e a certeza de que eu posso me separar é quando as pessoas pegam esse versículo e diz que Jesus está autorizando a pessoa a se separar porque a outra adulterou. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, a não ser por causa do adultério. Se alguém deixar, repudiar, Jesus fala tudo isso. Mas muitas pessoas entendem que há permissão de Jesus Cristo para o homem deixar a mulher no caso de adultério. Só em caso de adultério. No outro caso, não. Ele tem que morrer até o fim com ela, tem que se reconciliar. Então, essa é o grande incentivador das pessoas, além de ter o coração duro, pegar isso como base. Ele já tem o coração duro, já tem esse versículo e ele diz isso. Porque, no meu entendimento, Jesus não está dizendo isso. Se você se separar, a não ser em caso de adultério, você pode se separar, está tranquilo, está numa boa, e se casar. Mas aí é outra coisa, Jesus está dizendo, em caso que, exceto em adultério e se casar, exceto em adultério e se casar, é uma condição que Jesus está dizendo, que ele se separar, exceto em caso. Mas não, ele não está afirmando que essa é a grande questão. Eu não sei se é o que você está falando, mas eu vou tentar explicar. Por exemplo, vamos supor que alguém aqui, é uma suposição, está querendo se separar da sua mulher, ou a mulher separar do marido. A oração é: Senhor, bota alguém na vida dele, para ele adulterar. E aí, olhe, quando eu digo que minha cabeça não é muito boa, e vocês ficam deixando eu ensinar, o problema é de vocês. Veja, os casos, eu não dou nome aos bois, não é assim que se diz, né? Não é? Não dou nome aos bois, mas isso é o que acontece. Infelizmente, Dilane está certa. Nesse caso,
Sérgio, eu vejo que não. E veja, em todas as traduções é exceto, exceto. Agora, se eu olhar na igreja, e é óbvio que houve, nesses 40 anos, vamos dizer, quase 40 anos que eu estou na igreja, e Delane mais tempo do que eu na fé, a gente vai perceber que a maioria dos divórcios não foi por causa do adultério. O adultério aconteceu, ou a relação, após a separação. Entende? Essa exceção, ela é uma exceção. É óbvio que acontece adultérios, tá certo? Infidelidades, não é? Fornicação, imoralidade. Existe, mas a maioria é dureza de coração. É dureza de coração. Veja, a separação, a gente precisa entender o seguinte, não tem possibilidade. Veja, eu poderia ficar falando de algumas exceções. Uma exceção, a gente pode pensar, não casa. Olha, veja, quem está obrigando... A gente tem algum solteiro aqui, deixa-me ver, tem? É Gabriel, né? Gabriel, você tem quantos anos? Gabriel, quantos? 16. Ian tem quantos anos? 18. Tem mais, tem ali Bruna, né? Bruna, quantos anos você tem? 15. Olha, se eles não querem ter esse problema de separar, eu dou para eles um caminho ainda mais seguro. É não casa. Se não casar, eu garanto mesmo, nunca vai se separar. Esse é o caminho mais seguro. Não vai ter problema nenhum, dureza de coração, não vai ter problema de infidelidade, de imoralidade, fornicação, de adultério, não vai ter, não case. Veja, mas não é justo. Mas essa é a verdade. Casou, eu me lembro de John McKinney. Ele ensinou o que é que a mulher fez. Casou. Aí depois quis se separar do dito. Aí o que Joe disse? Olha, quem conheceu o Joe, ele era um homem bem manso mesmo. Mas mansidão não é falta de coragem. Ele perguntou, você cometeu uma loucura em casar com ele? Vai ter que conviver com sua loucura. Eu errei, rapaz. Casei com a pessoa errada. Acabou-se. Entende? Então não há, tá certo? O fato de ser por um adultério não abre margem. Eu não vou ficar no meu quarto, meu pai, me ajuda. Bote alguém na vida de Denise, para que a gente saiba. Adulterou eu. E olha, a gente tem situações de homens e mulheres, é triste, que ficam pensando nessas possibilidades. Eu já vi, vou usar a palavra de uma forma amigável, contrato de casamento, o marido morrendo na cama, já sabendo com quem vai... Desculpe, a mulher morrendo na cama e o marido já sabendo que vai casar. É uma situação triste quando a gente tem um coração duro. Imagine Denise morrendo e eu orando, Senhor, está demorando, né? E alguém já lá me esperando. Só alguém enterrar e eu... Veja, isso é um coração duro. Deixe-me só... Não, eu vou deixar Marcos, ele passa para você, para concluir. Não, assim, só para me deixar, assim, nenhuma dúvida, assim. Jesus não está dando uma exceção para se divorciar. No texto eu entendo assim. Ele não está dando uma exceção para se divorciar. Porque antes ele fala, o que Deus juntou, não separa o homem. A posição de Jesus é clara. Casou, morreu, casado. Jesus não está dando aí uma exceção para você se divorciar. A única forma de o casal se divorciar é se uma da parte adulterar. Mas ele está dando uma exceção ali, caso alguém divorcie da mulher, ou do marido, ou vice-versa, por causa de adultério, se ele casar, não vai cometer adultério. Eu estou entendendo dessa forma. Oxe, eu concordo contigo. Não é isso? Eu estou entendendo dessa forma. Continua assim mesmo. Dessa forma que eu estou entendendo, não é exceção. Mas é. Porque
Se o cara cometeu adultério, é isso mesmo. Já vai almoçar? Já é 12h30? Vou passar para Marcos. Tá certo? Regis, eu acho que o grande problema é que existe uma cultura do casamento. Uma cultura do casamento. Então, todo mundo acha que tem que casar, quando, na verdade, casamento creio eu, que nem todo mundo está pronto para casar, porque não foram feitos para casamento. Jesus vai falar isso daqui a pouco. Ah, vai falar também? Não, mas você pode antecipar, porque eu já devia ter como terminado. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 7:7. Não, e aqui ele vai falar que é o então núcleo tá de ótimo. nascimento. Então tá ele ótimo. vai falar. Mas é Tá verdade, veja. Quando eu disse qual é o melhor caminho para Ian, para Gabriel, para Bruna não se separar, o melhor caminho mais seguro, qual é? Não casa. Não casa. Não, aí é um outro estudo, Cleber. Aí é um outro estudo. Não casa. Pronto, tá certo. Então, eu coloquei... Não, fale aí, por favor. No caso, o raciocínio dele é que se eu adulterei, aí a gente se separa, meu esposo pode casar com outra. Você adulterou? Eu entendi que ele falou isso. Aí, você adulterou. Sim, eu adulterei. Aí a gente se separou, ele pode casar com outro. Eu entendi isso. É isso que está passando... É isso que eu penso que está passando aqui. Entendo. Eu não entendo assim. Não, você entendeu, é isso mesmo. Veja, se você... Desculpa, Patrícia. Se você adulterar, não é? Você adulterar, não é? Marcelo pode casar. Se voltasse para o Velho Testamento, se quer escutar, ele não só poderia casar, como você seria bem apedrejada. Quando eu digo bem, é até a morte. Não, quem adulterou foi ela. O homem também. O homem também. O homem também. Bem, Patrícia. Pode falar, Patrícia. Não, aí meu problema minha dúvida só é essa. Pronto, aí aconteceu isso que eu te falei, né? Que um queria, mas o outro não queria. Então, se o outro não quer, ele tem que dar a carta de divórcio, né? Gente, dá licença, eu sei que está passando. Veja, eu adulterei, Denise não quer, eu quero. Eu adulterei, ela tem esse direito. Eu adulterei, eu não quero, ela quer. Eu não quero, ela quer. O problema já está em mim que adulterei. E eu ainda não quero coração duro. Não é? Orgulhoso? Vai ficar preso? Irmãos, olha, o melhor psiquiatra, terapeuta, eu não sei se existiu o melhor dos melhores, e eu não sei quem é, vivo, você traz ele aqui, um casal, o homem não quer viver mais com a mulher, ele não vai resolver não, ele não quer não, o melhor, só uma intervenção da soberania de Deus na vida dele. É Deus, trabalhando. Porque ele não quer. Ele não quer. Ou ela não quer. Ela não quer. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Entende? Então, e nem sempre Deus age desta forma. Às vezes Deus age. Como assim? Jonas fugiu e disse, é tu que vai. Pegou um peixe, engoliu ele. Não é? Eu costumo dizer que é o primeiro homem a andar de submarino foi Jonas. Andou, Deus mandou o peixe, botar ele lá na beira da praia, saiu e disse, é você que eu quero. Ele fez o serviço, reclamou, Deus deu uma lição, é você que eu quero. Você acha que não tinha outros profetas, não? Tinha, mas é você. Agora, tem ocasião que o homem não fez o que Deus quis, Deus castigou. Eu não sei qual o critério de Deus, pode ser que, se eu ficar firme, pergunte a ele lá e ele me diga. Entende? Porque, às vezes, irmãos, o homem ou a mulher fica no hábito de adulterar e o outro na punição. Sabia? Na punição.
até com relação às relações sexuais. O outro está lá. E isso acontece. Eu não sou a favor, vou terminar falando isso, tá bom, Marcos? Eu não vou chegar até o final. Eu não sou a favor de divórcio, de casamento dissolvido, em hipótese alguma. As exceções existem. Vou terminar com uma que todo mundo concorda: a morte. Mas eu e Denise, sabe o que é que a gente conversa? Será que no céu a gente vai se conhecer? Veja, Deus disse que nem se dá em casamento, nem casamento tem. E aqui estou eu. Denise, será que a gente vai se conhecer? A gente pode escolher um lugarzinho e ficar sozinho, a gente lá, e passeando. Eu sei que não dá em casamento, mas a gente... Veja, eu sou um homem que sou a favor de divórcio. Não, eu quero nos céus, que Jesus disse, não há casamento, viu? Não venha com essa não. Não há casamento. Mas eu estou lá. Se os espíritos lá se conhecerem, eu vou atrás de quem? Vou atrás de Denise. Eu quero conhecer Denise. Tome. Não! Por que é que eu estou dizendo isso? E veja, você pode perguntar se a gente não fala, e eu acredito que tem casais aqui que falam isso, né? Eu acho que tem casais que desejam isso. Eu não sou a favor de divórcio. Agora, se tem a exceção, eu não vou cair no lado do legalismo, do exagero. Não, eu não sou a favor. Porque senão daqui a pouco eu vou dizer, nem a morte pode separar. Lá no céu a gente pode procurar a pessoa e encontrar, porque é assim que os fariseus começavam. Era obrigação do filho ajudar o pai e a mãe. Mas se você ofertar ao Senhor, não precisa ter, vê? Sempre parecendo ser mais espiritual. Pai, me desculpe, eu não vou ajudar o Senhor, porque eu estou dando a Deus. E Jesus disse, vocês invalidaram a palavra de Deus. Vocês invalidaram. Agora, quando a minha mulher, ela adultera, e eu perdoo ela, preste atenção. Esse adultério, ele não fica registrado para qualquer eventualidade. Eu não perdoei? Porque tem homens e mulheres que querem ficar. Perdoou? Perdoou. Acabou-se. Não, mas adulterou quando? Não, 10 anos atrás. Mas você perdoou? Perdoei. E agora? Eu agradeço a atenção de vocês. Eu espero que o coração de vocês sejam corações receptivos à palavra de Deus. Pensem nisso. Como vai ser maravilhoso se a gente se conhecer nos céus. Isso aí, eu como dizia aquele personagem, eu garanto para vocês. Se nos céus se conhecerem, boa parte da eternidade eu vou passar procurando a minha esposa. Boa ideia, velho. Já apareceu aqui. Eu vou procurar. O que isso passa para mim? Casamento, meu amigo. Casamento. Veja, Jesus disse, lá no céu não vai ter isso não. Mas eu quero estar lá. Vou deixar Medeiro falar e vou orar. Oi? E por que eu estou falando isso? Porque eu sou contra divórcio, separação. Contra divórcio é contra um casamento, um novo casamento. Agora veja, se a pessoa morre, a gente concorda com isso. É um viúvo, morreu. A gente não vai concordar às vezes com a escolha. Eu acho que escolheu um mais chato, mais alto, mais magro, mais negro, não sei o quê, mais bonito, mais magro. Eu sei que isso acontece. Infelizmente, fica se metendo na vida dos outros. Entretanto, é possível. É possível. Eu não falei. Pode ser que um dia a gente tenha a maturidade e começar a ver o que é que a Bíblia fala. Eu peguei esse texto porque tem outras situações. Medeiro, você quer falar? Eu estava me lembrando a esse respeito desde o princípio da aula, que o casamento é também uma questão metafísica. Você une o indivíduo, certo?
está me referindo, falando a respeito do casamento, e o raciocínio é esse, que é a união metafísica. Eu sei que a gente discute muita coisa dentro da própria palavra, estuda, vê dicionário, e como carnais, muitas vezes que somos, não percebemos esse outro aspecto. Ou seja, eu uno alguém aqui na terra que também é unido no céu. É por isso que a morte é o elemento que separa. A morte leva o indivíduo para outro planeta, para outro lugar, para outra área, para o além, para onde quer que seja. Obviamente, esperamos que no céu. Então, é por isso que isso acontece. Então, volto a dizer, corpo, substância e potência. Isso é adquirido na própria relação. Como você mesmo salientou, disse. Olha, não há unidade de indivíduos semelhante ao casamento, pai, filho, filha, mãe, não importa. É exatamente isso. E se tivéssemos mais a condição de pensar sobre esse aspecto, essa unidade não é só carnal, porque a gente discute muito isso. Eu posso assim, mas, poxa, volta a lembrar, essa unidade não é pura e meramente casual, ou apenas uma cerimônia. Eu estou fazendo isso desta dimensão para outra. Volto a dizer, por isso a morte é o elemento que separa. Se pensássemos mais neste aspecto, eu não estou dizendo aqui que seja perfeito nisso, mas eu estou dizendo que a água molha, por mais que eu não goste.